Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é digno do melhor do nosso louvor. Amém? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 4 também. Estou dando um tempinho para que você abra a sua Bíblia, para que você possa conferir. Assim como os irmãos lá da igreja de Bereia, lembra? A igreja lá do Novo Testamento? Que quando eles ouviram falar do Evangelho, esse Evangelho que estava sendo pregado nas cidades vizinhas, antes mesmo que o Evangelho chegasse lá, eles já foram procurar conferir se aquilo que estava sendo pregado era realmente algo que estava nas Escrituras. Então, os crentes de Bereia são muito famosos por ter, assim, muito falados, né? São por essa particularidade, conferir aquilo que está escrito. Né? Então, importante nós lermos a Bíblia juntos. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Agora o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pai bendito, nós agora vamos estudar, nós vamos refletir sobre a palavra viva do Senhor. E nós aqui queremos reconhecer mais uma vez a nossa fraqueza como homens que somos, receber a nossa falibilidade como seres humanos e dizer que somente o Senhor pode nos orientar e somente o conselho que vem da tua palavra pode fornecer vida verdadeira para cada um de nós. Então, Senhor, nós estamos agora com esse prato aberto, esse alimento que nós vamos comer. É um alimento, Senhor, que vem do céu. É o maná dos anjos, é o maná espiritual. Anima a tua igreja. Fala com o seu povo. Alimenta o seu povo nessa noite com a tua palavra, nos desafiando, Senhor, fazendo conosco aquilo que o Senhor quer que façamos, Deus. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre alegria e prazer. Será que nesse tempo tão difícil que a humanidade está passando, nós podemos ainda ter motivos para sorrir? Motivos para sermos alegres? Será que nós encontramos ainda motivos para termos prazer? Eu quero hoje trazer esse tema para os nossos corações, porque eu penso que ser pertinente, especialmente nesse tempo de tanto choro, de tanta perda, de tantos questionamentos. Eu quero falar sobre alegria e prazer. E olhando para o contexto que nós estamos vivendo, amados, atualmente, nos nossos dias, existem muitos empreendedores que estão produzindo, e por que não dizer, comercializando o prazer, a alegria.
Sim, isso a gente constata isso nos nossos dias. Estão vendendo isso, né? Virou-se um produto de mercado e há muita procura. Por isso tem sido um produto caro, né? Existem empresas que têm lucrado com as indústrias do entretenimento, porque hoje busca-se muito isso. As pessoas têm buscado se alegrar, as pessoas têm buscado se animar, e muitos não encontram, né? Muitos estão chorosos, muitos estão entristecidos. Eu às vezes digo, quando eu falo sobre esse tema, que os shopping centers hoje virou o lugar aonde as pessoas vão para desestressar, né? Shopping center virou este lugar, um lugar de refúgio. Eu diria, o refúgio dos entediados. Há muitas pessoas nos nossos dias que estão entediadas. E agora, mais do que nunca, né? As pessoas querem sair, as pessoas precisam sair, ninguém aguenta mais ficar intocadas dentro de casa, com tantas restrições, a gente não vê a hora de nos soltarem, de dar para nós aí um salvo-conduto para que a gente possa sair, né? Muito mais do que no passado, essa data, esse tempo tem pedido isso de nós, né? E eu diria assim que os shopping centers não são as pessoas deste mundo, mas os crentes também, muitos têm horário marcado, né, ali, encontros marcados nesses lugares, a fim de recarregar aí as baterias do prazer, as baterias da alegria. Eu vi esta semana 3 frases muito interessantes. Eu gostaria de registrar aqui essas frases com vocês. Alguém disse assim que a depressão é excesso do passado. O estresse, excesso do presente. E a ansiedade, excesso do futuro. Eu achei interessante essa análise. É bem verdadeira essas 3 frases, né? É muito comum também hoje, nos nossos dias, nós ouvirmos cristãos falarem que não sentem mais alegria na prática da vida cristã. Não sentem mais prazer em praticar a vida cristã. Estão tristes, estão cabisbaixos, como talvez, às vezes, fazendo uma comparação, quando lá no princípio, no início da conversão. E hoje, muitos têm dito isso, não encontram mais a verdadeira alegria. Mas a palavra de hoje, amados, o texto que nós lemos hoje, da palavra de Deus, essa palavra santa, essa palavra maravilhosa, gloriosa, né? Essa palavra nos convida hoje a redescobrir o sentido da verdadeira alegria. A palavra que nós lemos hoje nos convida a isto, a redescobrir o sentido da alegria. A originalidade da alegria, de onde vem a alegria, para que assim a gente possa sair dessa alienação, né? Dessa prisão, dessa coisa tal, de que a gente não acha que não tem mais felicidade, acha que não, né, o povo, o mundo não tem mais razão de ser alegre, de ser festivo. Não, a Bíblia hoje, através desse texto que nós apresentamos para vocês, nos dá essa convicção de que é possível, sim, nos alegrar. E eu vou mostrar para vocês os motivos, né? E primeiro dizer que a alegria é uma proposta bíblica. A alegria é uma proposta da palavra de Deus, amados. Somente no Novo Testamento existem 74 vezes o aparecimento do verbo alegrar. O verbo alegrar aparece 74 vezes no Novo Testamento. E o substantivo alegria aparece 59 vezes no Novo Testamento. Então, a alegria, o prazer, é uma proposta bíblica, sim, né? Então, conhecer a Deus, conhecer e saber o que Deus fez para cada um de nós, como Ele nos amou, como Ele colocou a salvação ao nosso alcance,
Ao saber disso, ao tomar conhecimento disso, amados, nisso verdadeiramente está a nossa fonte de alegria e de prazer. Saber como Deus tratou conosco, saber como Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos, diz a palavra de Deus. Então, nós encontramos, sim, na Bíblia, na palavra de Deus, a fonte da verdadeira alegria. A alegria do crente não depende de coisa, de comida, de festanças, não. A alegria do crente é diferente, nós vamos ver isso hoje. Quando nós vemos na palavra de Deus aquele versículo que diz assim, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Ora, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora ele nos deu vida, isso é motivo, sim, de alegria. Isto é motivo, sim, de gozo, de regozijo, amados irmãos. Outro texto diz assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, olha, esta verdade da palavra de Deus tem que produzir em nós gozo, alegria. Ele está dizendo que ele tirou-nos do império. O que é império? O império é o domínio. Ele nos tirou do domínio das trevas, da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o filho que ele amou, o filho que o pai demonstrou todo o amor e carinho por ele, né? E deu a ele uma missão gloriosa, que foi proporcionar, colocar a salvação ao alcance de todos os habitantes da terra. Então, se a terra hoje está chorando, se os habitantes da terra hoje estão clamando, estão chorando por perdas e por privações, eles precisam saber dessa verdade, que o Senhor, ele proporcionou para que a salvação deles estivesse ao nosso alcance. Apenas há um sim nosso, há um assentimento nosso, para nós herdarmos essa grande alegria. E isso é a fonte da verdadeira alegria dos crentes, amados. Eu quero hoje enumerar para vocês pelo menos 2 ou 3 fatores geradores desta alegria na vida do cristão. O primeiro fator gerador de alegria que eu quero colocar para vocês é o fator da doação. Nós podemos nos alegrar na doação. O que é doação? É doar-se. É doar-se em favor do outro. Nisso consiste a alegria, um dos motivos geradores da alegria do cristão, em poder doar, em poder ser útil na vida dos outros. Isso deveria, sim, produzir uma alegria verdadeira nos nossos corações. O mundo nos ensina que para você ser feliz, você precisa estar bem, você precisa ter coisas, você precisa ganhar de coisas, você precisa ter uma boa profissão, você precisa poupar, você precisa, né, ter dinheiro para comprar as coisas que você precisa e não passar nenhuma necessidade. O mundo prega isso para nós, né? Mas, amados, a palavra de Deus diz para nós o contrário até. Diz assim, Jesus falou, né? Melhor é dar do que receber. Então, quando nós damos, quando nós doamos, isso é bom, isso é melhor. Isso proporciona para nós alegria, proporciona para nós prazer. O próprio Jesus, lá no livro do profeta Isaías, eu de vez em quando menciono esse texto na igreja, o próprio Jesus, ele encontrou satisfação quando ele se doou lá na cruz. É isso mesmo, lá no Isaías, capítulo 53, versículo 11, diz que ele viu ele viu o penoso, o resultado do seu penoso trabalho na sua doação e ficou satisfeito, amado. Ele ficou satisfeito quando ele fez isso. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito, diz a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Jesus, ele se doou, ele abriu mão da sua divindade. Ele era Deus, ele é Deus, mas por um tempo ele se fez homem.
ele se esvaziou, e ele se alegrou nisso, ele se alegrou em ver o resultado do trabalho dele em nosso favor. Então, há alegria na doação. Procure se doar, procure ajudar alguém. Né? Um dos ministérios maravilhosos que tem na igreja, todos são importantes, mas o Ministério da Ação Social, eu acho que o Ministério da Ação Social é um ministério muito precioso, porque ele proporciona isso, que a gente trabalhe nessa frente, né, de serviço, de doar, de abençoar as pessoas, de promover meios para arrecadar coisas, para doar, para dar para as pessoas. Né? E a gente vai perceber que não é só coisas que a gente doa um sorriso, a gente doa uma palavra amiga, um conselho. Nós podemos nos alegrar, amados irmãos, com estas coisas. É possível, né? É possível, amados, encontrar a maior fonte de alegria e contentamento, né, no Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 7, lá, Salmo 4, versículo 7, eu também cito muito esse versículo, é um dos meus favoritos, diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura. Quando lhes há fartura de cereal, de vinho, no contexto do Antigo Testamento, né? Mas o texto está dizendo que mais alegria o Senhor colocou no meu coração. Ou seja, a alegria do crente não é uma alegria que depende de coisas externas. A alegria do verdadeiro cristão, amados, é uma alegria que vem de dentro, vem do coração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria das pessoas do mundo, que para se alegrar precisam de coisas, precisam de adquirir coisas, precisam ter bens, precisam comprar um carro novo. Não, a alegria do crente ela é produzida pelo Espírito Santo. A alegria do verdadeiro cristão ela é produzida pelo Espírito Santo, amados, dentro de nós. Amém? Então você tem motivo, sim. Você tem motivo, sim, para ser alegre. O verdadeiro cristão tem motivo para ser feliz o tempo todo. A tristeza pode vir, sim. O Salmo diz isso, né? A tristeza pode vir, pode durar até uma noite. Mas no outro dia, logo ao amanhecer, a alegria vem. Essa é a nossa vida. Nós vamos chorar? Sim. Nós vamos ter perdas? Nós vamos ficar tristes? Vamos, sim. Vamos ficar tristes com a perda do outro? Né? O nosso irmão Antônio contou um testemunho hoje maravilhoso. Né? Ele ficou triste, ele chorou quando aquele fornecedor disse que tinham roubado ele. Ele chorou com ele, isso é bíblico. Mas é um choro, não é um choro de tristeza, é um choro por tomar a dor do outro. Mas logo a alegria vem, logo a alegria volta de novo, e nós levantamos a cabeça de novo e continuamos a caminhar. Tem um louvor, um refrão de um louvor muito antigo, que diz assim, que Jesus é o motivo da minha... Quem lembra? Jesus é o motivo da minha alegria. Jesus é o motivo da minha alegria. Se eu voltar a cantar esse hino na igreja, né? É um hino bastante antigo e fala exatamente sobre isso. Jesus é o motivo da minha alegria. Agora, quando não se tem a verdadeira alegria, as pessoas precisam buscá-la em outras coisas. Né? Quando a pessoa não conhece a fonte da verdadeira alegria, aí ela começa a buscar essa alegria nas coisas, nos shoppings, né? Nas baladas, vai buscar na torcida de futebol. Quantos torcedores fanáticos, né? Hoje encontramos muitas pessoas fanáticas que vestem a camisa do clube, parece que elas precisam daquilo para se alegrar. Né? Outros vão buscar nos ídolos do rock, se devotam a esses ídolos, né? Os seguem, pessoas que seguem celebridades nas redes sociais, parece que elas precisam disso para se alegrar. Mas o verdadeiro cristão, a sua alegria vem de dentro, ela é produzida pelo Espírito Santo, não depende de coisas, não é de coisas, não é de bens, não é de coisa que possamos ter, mas é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria que vem de dentro. Glória a Deus por isso. Né? Se alguém, estando em Cristo, precisa buscar em coisas externas, em coisas deste mundo, para se alegrar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de foco.
né, amados? Não que a gente não goste, não precise, não deva ir nos alegrar, ir no shopping, não. Eu gosto muito de ir no shopping. Eu gosto muito de ir, gosto de ir na chácara, gosto de pescar, gosto de fazer um monte de coisas, né? Mas a nossa verdadeira alegria não está nessas coisas. A nossa verdadeira alegria é dos bens do Senhor, de conhecer o que Ele é, o que Ele fez por nós, o quanto Ele nos amou, né? O quanto Ele proporcionou a salvação dele, está ao nosso alcance, é só pegar, é só querer, é só abrir o coração, né? A nossa alegria vem disso, amados. Louvado seja o nome de Jesus por isso, né? Alguém pode até dizer assim, pastor, mas eu não tenho motivo para me alegrar. Olha a minha saúde como está. Eu não tenho motivo para me alegrar. Olha a minha família como está desunida. Eu não tenho motivo para me alegrar. Eu estou desempregado. Está faltando os bens de primeira necessidade na minha casa. Eu não tenho motivo. Alguns dizem isso. Muitas pessoas dizem isso, amados. Mas eu quero trazer para nós hoje a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava preso quando ele escreveu esta carta que nós acabamos de ler aqui, lemos na introdução dessa mensagem. A Bíblia diz que ele estava preso quando ele escreveu isso aos filipenses, dizendo a eles, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A carta que mais contém essa exortação para nos alegrar é exatamente essa carta que ele escreveu estando na prisão. Como pode um homem estar na prisão e escrever para a igreja dizendo assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, amados, ele estava lá. Em outro momento, Paulo estava preso, eu não sei se em Éfeso ou se foi em outro lugar, em Roma, não me lembro agora, mas a Bíblia diz que ele estava preso, amarrado os seus pés no tronco. E à meia-noite ele cantava a Deus e ele orava ao Senhor. Ele estava preso no cárcere interior. Nós entendemos que esta era uma prisão, era uma solitária. Na linguagem hoje, carcerária hoje, era mais ou menos isso. Ele estava no cárcere interior, com seus pés amarrados no tronco, com todos os motivos do mundo para dizer que não podia se alegrar. A Bíblia diz que ele cantava louvores e orava ao Senhor. Então, a nossa alegria, amados, ela não depende de coisas que possam estar nos acontecendo. Mas a alegria nossa vem de conhecer a Deus, conhecer quem Deus é e o que verdadeiramente Ele proporcionou para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a alegria do verdadeiro cristão não está naquilo que o Senhor possa dar a ele, de bens, de coisa. Mas a alegria do verdadeiro cristão está naquilo que o Senhor já deu a ele, lá na cruz do Calvário, quando ele se doou, quando ele morreu a nossa morte, quando ele morreu no nosso lugar, quando ele se entregou. A Bíblia diz que, como a ovelha muda, ele foi levado ao matador. Glória a Deus por isso. Apóstolo Paulo diz mais ainda no texto que nós lemos. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a disposição do irmão apóstolo Paulo. Que bênção! Eles disse que aprendeu a viver bem. Na fartura, na escassez, na fome, em tudo já tinha experiência. Tudo ele podia naquele que o fortalece. Então, amados, essa é a fonte de alegria do crente, né? Uma última fonte de alegria para nós partirmos para a conclusão da mensagem de hoje
que está no serviço. Uma outra fonte de alegria do cristão está no serviço que ele pode prestar a Deus, no trabalho, na obra, no ministério, no dom que Deus o chamou para fazer. Isso proporciona uma alegria incomparável, amados, aos filhos, aos servos, aos santos do Senhor. Né? E eu me baseio nisso para falar, para trazer à nossa memória o que aconteceu com aqueles 70 discípulos. Jesus, certa vez, fez uma campanha evangelística. Ele estava treinando os discípulos para evangelizar. E ele manda os seus discípulos de 2 em 2 para preparar as casas, os lugares que ele ia depois visitar. Então, ele mandou de 2 em 2. Eles ficaram um tempo ali, os discípulos de Jesus, os 70 discípulos, fazendo esse trabalho. E quando eles retornam, eles dizem uma coisa para o Senhor. Eles falam assim: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha que coisa interessante. Até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E isto causou-lhes uma grande alegria, um grande contentamento veio sobre eles, ao ponto do texto lá enfatizar que eles voltaram possuídos de grande alegria. Eles voltaram possuídos ao perceber que quando eles oravam, os demônios iam embora, os enfermos eram curados. Ao constatar isso, eles ficaram possuídos. Sabe o que é possuído? Ficaram tomados mesmo. Ficaram possessos de alegria, de gozo, de tanto gozo na alma. Olha que interessante. Olha que fonte verdadeira de alegria para nós, de sermos usados por Deus. Eu vi quanto o Tony ficou abençoado, né? Ele já tinha contado esse testemunho para mim, no discipulado, mas eu falei para ele: você vai contar para os irmãos da igreja. Esse testemunho é maravilhoso. Enquanto ele, eu tenho certeza, eu acho que o Tony foi muito mais abençoado até do que o próprio patrão lá, aquele senhor lá, né, daquela empresa, o Gregório, né? Eu imagino que o Tony foi muito abençoado. Que alegria que não veio no coração do Tony de ser usado por Deus. Entenderam, amados? Nós temos aí fontes poderosas, geradoras de alegria e de prazer nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Então, isso causou um grande contentamento. Então, assim, quem ouve, quem atende, quem aceita a responsabilidade do serviço do reino, né, e vai fazer aquilo que Jesus mandou fazer, ele terá como resultado a experiência que aqueles discípulos tiveram. Eles ficaram cheios de alegria. Eles ficaram possuídos de grande alegria. Eu quero dizer para vocês nessa noite que não há satisfação maior, amados. Não há alegria maior do que ver a obra feita na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, porque até no céu há festa, né? Jesus falou isso, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Olha, um pecador se arrepende porque alguém que o Senhor Jesus chamou e deu dons, foi lá e anunciou, testemunhou, falou, aquela pessoa se converteu, né? Quem trabalhou ficou feliz, ficou alegre e proporcionou alegria no céu, inclusive. No céu, há festa quando um pecador se arrepende. Glória a Deus por isso. Então, quero concluir essa palavra dizendo que Jesus, ele resume tudo isso que nós falamos nessa noite, revelando o maior de todos os motivos da alegria e do prazer do cristão. Jesus, ele faz um resumão para nós e ele resume o verdadeiro motivo da alegria do cristão, né? Ele diz assim, né? Alegrai-vos, ele disse isso para aqueles 70 lá. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem pelo meu nome, mas alegrai-vos porque o vosso dono,
está escrito no livro da vida. Olha aí. Olha que resumo que Jesus faz. Que a gente deve se alegrar, a gente deve sentir prazer, contentamento, não porque Ele nos deu o poder para fazer a obra, não só por isso, essencialmente, porque o nosso nome está escrito. Então, quem tem um nome escrito no livro da vida é feliz, é alegre o tempo todo. Não tem nada que pague isso. Não existe nada na terra que pode ofuscar a alegria e o contentamento de ter o nome escrito no livro da vida. Nada. Nada. Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisa do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E este é o motivo da nossa maior alegria. O nosso nome escrito lá no livro da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus encha seu coração da paz dele e da alegria dele. Não precisa buscar se alegrar com as coisas deste mundo. Se alegre com o que está dentro de você. Se alegre com a presença de Deus no seu coração. Se alegre com Ele. Se alegre com a presença dEle. E se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Se você entregou a sua vida a Ele, se você abriu o coração a Ele e disse, Senhor, eu me rendo, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, você fez essa oração com sinceridade, então o teu nome foi escrito no livro da vida. Então você tem o motivo de toda a maior alegria deste mundo que você tem. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar.